Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bem-vindo a este humilde canal. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente hoje e sempre na tua casa, na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem. Tem uma mensagem, uma reflexão para mim e para a tua vida. A reflexão é sobre fidelidade e respeito. É sobre respeito, é sobre fidelidade. Tanto como o homem para com Deus ou o homem para com a sua esposa. Você que está em um relacionamento, primeiramente para com Deus e segundo para com a sua parceira, você homem ou você mulher com seu parceiro. Fidelidade e respeito. Houve um tempo, eu vou resumir para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui inspirado nessa mensagem que está no meu coração, vou resumir para vocês os livros de 2 Samuel, capítulo 11, vou resumir, bem resumido para vocês, 2 Samuel, capítulo 11 e 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou resumir esses dois capítulos para vocês na mensagem que está aqui ao meu coração nessa reflexão, tá bom? E que ela venha falar grandemente com você, assim como tem me inspirado e falado ao meu coração também. Houve um tempo que muitos conhecem essa história, né? Se trata de Davi, uma das passagens de Davi. Davi, um grande homem de Deus, apesar de ter falhado, de ter falhas e defeitos como todo ser humano, mas um grande homem de Deus, assim como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, né? E teve um momento na sua vida que, mesmo Davi sendo quem ele era, teve um momento que ele se deixou levar, como que eu posso dizer, se deixou levar pela carne, se deixou levar pelos seus desejos, pela emoção, até desobedecendo a vontade de Deus com o que era para ele fazer. Então houve um certo período, um momento que no decorrer de um ano, nessa passagem de Davi, 2 Samuel capítulo 11, ali no 2 Samuel capítulo 12, né? Ali no tempo mais ou menos de um ano, no tempo em que os reis saíam para guerrear para a guerra, chegou um tempo que Davi ele enviou a Joabe e a seus servos com ele, e ele enviou a todo Israel para que eles pudessem ir à guerra, para que pudessem eles destruir os filhos de Amon ali e cercassem a Rabá. Mas nesse período aí nesse decorrer aí de um ano, o tempo que os reis saíam para guerrear para a guerra, Davi resolveu ficar em casa, no seu palácio, no seu cafofo. Isso resultou em um grande acontecimento na vida de Davi. Porque a vontade do Senhor, de Deus, não era que Davi ficasse no seu cafofinho, no seu palácio, ali na boa, só usufruindo. É claro que Deus quer uma vida boa para todo mundo, para todos nós e etc. Sim, Deus quer. Porém, Davi era um rei, ele era um líder, ele deveria estar à frente, ele deveria ter ido junto com o seu exército para essa guerra, porque Deus era com ele. Mas não, Davi resolveu ficar. Ele resolveu ficar. Mas talvez Davi tivesse que ter ido junto com os seus soldados, junto com Israel a esta guerra. Mas ele resolveu ficar em casa, né? Então Davi ali resumindo, bem resumido mesmo, essa mensagem, essa inspiração, aconteceu que Davi ali ficou em casa, ali estando no seu leito, ali, como que eu posso dizer de uma forma bem mais simples aqui, estando Davi ali no seu leito, no seu quarto, na sua cama, em um momento do dia ali, no horário da tarde mais ou menos, Davi se levantou e foi passear no terraço do palácio da casa real. Davi foi passear, e do terraço da casa real, do seu palácio, Davi ele chegou a ver uma mulher se lavando,
uma mulher se limpando, uma mulher formosa, uma mulher linda aparentemente. Davi chegou a ver essa mulher porque ele foi passear no terraço da casa real, do seu palácio, e ele acabou avistando do terraço uma mulher. No seu terraço, talvez ali pela janela, acabou avistando essa mulher se lavando, se purificando ali da sua imundícia. Você consegue compreender? E Davi chegou a enviar alguém para ir até lá. Porque os olhos de Davi, quando viu essa mulher se lavando, se limpando, quando viu a formosura dessa mulher, ele deixou um pouco de lado a sua espiritualidade, ele deixou um pouco de lado o seu temor e deixou com que talvez os prazeres da carne pudessem ser maior do que o Espírito que falava com ele, do que as vontades de Deus, do que a sua fidelidade. Naquele momento, talvez Davi deixou um pouco de lado a sua fidelidade, o seu respeito para com Deus, a sua fidelidade para com ele e para com a pessoa que estava com essa mulher, porque essa mulher que ele olhou, que ele achou bonita, que ele achou linda ali do terraço, acabou avistando, ela era uma mulher casada. Vocês conhecem a história. Então Davi acabou avistando e mandou alguém lá perguntar para saber quem que era aquela mulher. Você consegue compreender? E então disseram a ele, a Davi, porventura, aquela mulher, Davi, porventura, estão conjecturando aqui, dando hipóteses aqui, dando suposições aqui, baseado aqui nesse texto bíblico de 2 Samuel capítulo 11 e também no capítulo 12. Então chegaram até Davi, ele mandou que fosse lá, em outras palavras, Davi, quem é aquela mulher? Achei ela interessante. Mandou alguém lá, quero saber quem que é aquela mulher. Davi, todo poderoso, com seu poder de rei e tal, ele poderia qualquer coisa que ele quisesse, até mesmo fazer coisas erradas, coisas fora da vontade de Deus. Então, aí disseram, mas espera aí. Então disseram, mas espera aí, essa não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Eu falei para vocês que ela era casada. Então, mulher de Urias não é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então, olha só o que Davi fez ao saber disso. Davi, ele enviou mensageiros e mandou trazer a mulher que ele viu do terraço da casa real do seu palácio, mandou trazer até ele. Sabe o que Davi fez? Davi se deitou com essa mulher. Ele sabia que não poderia fazer aquilo, mesmo ele sendo o rei, porque aquela mulher já tinha marido. Mesmo ele sendo o rei, ele não poderia ter feito aquilo. Mas ele caiu em tentação. Ele fez algo que pareceu torto aos olhos do Senhor. Ele fez algo errado. Então, ele mandou trazer aquela mulher, ela já estava ali purificada da sua sujeira, da sua imundície. Em outras palavras, ela estava naqueles momentos, como que eu posso dizer aqui, aqueles momentos de TPM, naqueles momentos de mulher, né? Você entende o que eu estou querendo dizer. Por isso que aqui fala, está ali purificado da sua imundície. Então, depois de ter acontecido isso, Davi mandou os mensageiros, ela veio, Davi fez o quê? Davi se deitou com Betseba. Davi se deitou. Aquela mulher que ele viu de nome chamado Betseba se deitou com ela. Entende? Então depois ela voltou para sua casa. Só que Davi, talvez ele não esperava que ia acontecer algo que talvez ele não estava esperando. Então a mulher fez Davi saber que depois de ter acontecido aquele ato, olha só, ela ficou grávida. Então ela fez com que Davi soubesse disso. Ela disse isso. Você consegue compreender? Então Betseba fez Davi saber, deu essa notícia, fez ele saber que ela estava ali grávida. Você consegue compreender? Então depois desse acontecido, veio Urias,
né, que é marido de Betseba, até Davi, e perguntou a ele que como que ficaria o povo e como ia a guerra. Você consegue compreender? Não que Urias veio até Davi perguntar isso, mas vindo pois Urias até Davi, Davi perguntou como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Você consegue compreender? Então Davi chegou a dizer a Urias que era para ele descer para a casa dele, que era para ele ir para a casa dele, lavar os seus pés, né? Se preparar. E logo depois que Urias saiu ali perante Davi da casa real, do palácio, né? Dali de Davi, logo saiu atrás dele também as iguarias do rei, aqueles banquetes, aquelas coisas lindas assim, imagina aquelas comidas, aquelas coisas. Então, só que Urias, ele não foi para a casa dele. Ele, ao invés de fazer o que Davi tinha falado para ele fazer, o que Urias fez? Ele pegou e se deitou às portas, ele se deitou na porta da casa real, ou seja, ele ficou ali, como que eu posso dizer, ali em frente à porta, ali no lugar que não era para ele estar. Você consegue compreender? Porém, ele ficou à porta. Ele não desceu para a casa dele, ou seja, ele não foi para a casa dele. Ele ficou à porta da casa real, né? Ele ficou ali com todos os servos do Senhor, mas não foi para sua casa, ele não desceu para sua casa. Então, o fizeram saber a Davi, né? Então Davi ficou sabendo que Urias não desceu para sua casa e Davi ele disse a Urias: Ué, ô Urias, não estou entendendo, por que você não foi para sua casa lavar seus pés, não foi se preparar, não foi para sua casa lá com a sua esposa e tal, né? Não vem tu, ô Urias, você não vem de uma grande jornada, você não vem da guerra, por que você não vai para sua casa, por que não descestes para a tua casa? Mas sabe o que foi que Urias, o marido de Betseba, disse para Davi? Ele disse que a arca, Israel e Judá ficavam em tendas. E Joabe também, e os servos do Senhor, todos acampados no campo. E Urias falou: por que eu hei de entrar na minha casa para comer, beber, ficar de boa, descansando? Por que eu vou descer para minha casa, ficar de boa ali descansando e se deitar com a minha mulher? Por que eu vou fazer isso? Você consegue compreender Urias falando para Davi: pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ele disse que não ia fazer isso. Em outras palavras, para você entender melhor essa inspiração, essa mensagem, Urias estava dizendo: poxa, a arca significava a presença de Deus ali. Poxa, a arca está em tendas. Israel está nas tendas, está no campo. Joabe está no campo, está em tendas. Por que você quer, Davi, que eu vá para a minha casa, que eu vá para a minha casa, que eu vá se lavar, que eu vá deitar no meu leito, ficar ali aconchegante, descansar, que eu vá ter o meu momento com a minha mulher? Você consegue compreender o que Urias estava dizendo para Davi? Então Urias disse isso, que pela vida dele, pela vida da alma dele, não faria tal coisa. Se você não sabe, nesses momentos de guerra, eles se preparavam muito espiritualmente, se santificavam muito para poder ir à guerra. Não é só assim, levantou, vou pegar meu escudo, colocar minha roupa de guerreiro de guerra e vou para a guerra, não. Eles se santificavam nesses tempos muito, oravam a Deus, faziam sacrifício, consultavam a Deus. E nesse momento, Davi ali caiu nesse erro. Então por isso que Urias disse isso. Você consegue compreender? Não vou fazer tal coisa não, Davi, mesmo ele sendo o rei, mesmo não. Então isso foi o que Urias, marido de Betseba, disse a Davi. Eu estou resumindo para você o 2 Samuel capítulo 11 aqui, inspirado nessa mensagem que está no meu coração. Isso é muito forte para a minha vida e para a tua vida. Pega essa mensagem e essa reflexão. Amém? Então depois que Urias disse isso, resumindo bastante aqui essa mensagem, resumindo esse capítulo 11 aí de 2 Samuel até chegar ao capítulo 12,
Davi então disse para Urias para que ele ficasse naquele dia ainda. Pelo menos fica hoje aqui, Urias. Fica hoje aqui e amanhã eu vou te despedir, né? Então Urias pegou e ficou ali em Jerusalém, né? E ficou ali, aquele dia ali em Jerusalém e o dia seguinte. Então Davi o convidou ali Urias, né? Davi convidou ele, então eles comeram e ele comeu Urias. Urias comeu, né? Comeu, bebeu diante dele, diante de Davi, e o embebedou. Urias comeu e bebeu perante Davi, só que Urias embriagou-se, ficou bêbado. E de tarde saiu para se deitar no seu leito, na sua cama. Então ali ele saiu para se deitar, né, no seu leito, na sua cama, como eu estava dizendo, como servos de seu Senhor, como servos de Davi. Então, porém, ele fez isso, mas ali na casa real, no palácio, entendeu? Porque Davi o convidou, comeu e bebeu ali, eles dois juntos. Só que ele ficou bêbado, entendeu? Ficou bêbado. E ele não desceu para a sua casa, ele não foi, entendeu? Que Davi tinha, ficar aqui hoje e amanhã e tal. Hoje e o dia seguinte. Então Urias ele não desceu para sua casa. E depois disso aí, aconteceu que pela manhã, no dia seguinte, Davi ele escreve uma carta. Ele escreve, olha só o que estava no coração de Davi. Muitos o julgam e criticam por causa disso. Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus. Pois escuta a mensagem, vamos chegar lá. Mas sucedeu que pela manhã Davi chegou a escrever uma carta para Joabe ali, seu amigão, o cara que estava ali na guerra junto com ele, né? Na frente ali, uns que ficavam na frente ali dos seus soldados ali na guerra. E mandou por mão de Urias. Em outras palavras, mandou que o ceifasse, tirasse a vida dele, mandou, acaba com Urias. Eu quero que ele faleça, eu quero que ele morra. Mandou por mão de Urias. Você vai entender essa expressão que eu estou usando. Mais para frente você vai entender o que eu estou falando. Então Davi escreve essa carta a Joabe. E olha só o que Davi fez, olha só o plano que Davi arquitetou. E então ele pegou e falou assim, escreveu na carta lá que ele mandou para Joabe, dizendo que era para colocar Urias, o marido de Betseba, na frente da guerra, na frente da peleja. E que era para eles se retirar de detrás de Urias, para que ele fosse ferido. Em outras palavras, eu vou mandar ele para frente da guerra, onde o negócio ali é o mais pesado do mais pesado. Urias era um guerreiro preparado, só que aquele nível para onde mandaram ele não estava à sua altura. Ali ficavam os mais, como que eu posso dizer, se retiraram de detrás dele, ou seja, colocaram ele na frente, é como se tivessem deixado ele meio que sozinho na frente da guerra, entre aspas, né? Ficaram mais rescuo ali, mais por detrás dele, mandou ele para o lugar mais difícil da guerra, mandou para frente da guerra, onde talvez ele não estava, Urias, ali preparado para estar bem na frente da guerra. Então Davi escreveu dizendo isso, que era para ele colocar na maior força, na maior peleja, era para colocar Urias ali na frente, né? Davi ali escreveu essa carta para Joabe dizendo exatamente isso. Você consegue compreender? Olha só o que Davi fez. Então ali Joabe ele obedeceu, né? Talvez mesmo não concordando com essa vontade aí de seu rei, com essa vontade de Davi. E Joabe ali ele e saindo com os homens ali da cidade e pelejando ali, aconteceu que Joabe ele observou bem a cidade lá que eles iam atacar, o lugar, e ele observou essa cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que havia homens muito fortes, homens muito valentes, que talvez Urias não estaria ali preparado para lidar com aqueles homens valentes. E então
saindo os homens ali da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, caíram alguns servos, dos servos de Davi. E nesse meio aí onde aconteceu de cair alguns dos servos de Davi, quem estava nesse meio, nessa peleja? Foi onde colocaram Urias, o Heteu. Então ele também morreu, ele também foi ceifado a sua vida, porquanto o colocaram na frente da peleja de homens valentes. Então depois disso, Joabe deu a notícia a Davi que a peleja, o que ele tinha falado, tinha acontecido com sucesso. Você consegue compreender? Resumindo a mensagem, depois Davi recebeu aí a notícia, ou seja, o plano dele, o que ele tinha arquitetado ali. Por quê? Aí você está se perguntando, por que Davi fez isso? Ele se encantou tanto com a beleza dessa mulher e pesou na consciência dele também, né? Certamente ali, creio eu que Davi pensando, conjecturando aqui, né? Vai abrir um pouquinho da licença poética, né? Porque o que Davi fez foi muito errado, pesou na consciência dele. E a maneira com que ele agiu foi muito errado, porque mesmo ele sendo do rei, ele sabia que a mulher, era mulher de um dos soldados dele. Você consegue compreender? E ela chegou a ficar grávida. Davi tinha consciência do grande erro que ele tinha cometido, aquele pecado, e pesou na consciência dele. E o que ele fez para tentar resolver essa situação? Né? Talvez muitos ali não sabiam, além do seu amigo ali Joabe, dessa coisa que ele tinha feito. Então Davi tinha consciência do que ele estava fazendo, do que ele fez. Então o que ele resolveu fazer? Mandar o Urias, marido de Betseba, para a guerra, para a peleja. Coloca ele na frente de homens bem valentes, que ele não vai estar preparado, certamente ele vai cair. Arquitetou, né, e morreu alguns servos dele, de Davi, e morreu também Urias, o marido de Betseba, para onde que ele tinha mandado, que era para colocar Urias. Você consegue compreender? Então acho que Davi pensou ali assim, creio que ele pensou, poxa, não, o que eu fiz foi muito errado, tudo pesou na consciência dele, eu vou dar um jeito aqui. Aí, por quê? Porque se o marido dela morresse, né, ele poderia tomar ela como mulher e etc, né? Poderia ter ela como esposa e tal, e não ia dar nada, né? Porque ela ia estar viúva, podia se casar de novo, ela podia ter outro marido. Você consegue compreender? Então depois que ele voltou, resumindo toda a mensagem, né? 2 Samuel capítulo 11, bem resumindo aqui mesmo a mensagem, ela ficou sabendo, Betseba ficou sabendo que o seu marido Urias morreu na guerra e lamentou a sua morte, teve o seu luto, chorou bastante, né? Ela gostava do seu marido, então ela teve o seu luto. E depois que passou um tempinho desse período, depois que tudo aconteceu, que Urias morreu, que Davi mandou ele lá para frente da guerra e tal, Davi a tomou como mulher. Então trouxe Betseba para o seu palácio, para a sua casa. Estou resumindo a mensagem, né? Não estou falando aqui a brobinha, não estou inventando história. Isso está na palavra de Deus, não são minhas palavras. Eu estou apenas aqui inspirado nessa mensagem para falar para você a respeito de fidelidade e respeito. Está tudo aí em 2 Samuel capítulo 11 e 2 Samuel capítulo 12. Você meditar completamente, você vai entender melhor. Você vai compreender o que eu estou dizendo. É o que a palavra de Deus diz. Então, depois que aconteceu isso tudo, Davi tomou Betseba como mulher, e o pai de Betseba ficou a saber dessa história. Em outras palavras, como que eu posso dizer? Porque, como assim, Cici? Como você está dizendo que a família dela ficou sabendo, que o pai dela ficou sabendo disso que aconteceu? Como assim? Se nós formos parar para observar,
se nós formos parar para se aprofundar, refletir bem na mensagem, nós iremos entender porque outras pessoas ficaram sabendo, porque alguém da família dela ficou sabendo, talvez seu pai, pessoas próximas ali, além de seu amigo lá, o seu comandante ali, um dos que ficava à frente do exército de Davi, Joabe, além dele saber, e principalmente o maior, que sabia que era Deus a respeito disso. Por que você acha, Cicinho? Eu não acho que outras pessoas ficaram sabendo, ou que o pai dela ficou sabendo, o pai de Betseba ficou sabendo, ou que outras pessoas ficaram sabendo. Porque nada se passa desapercebido aos olhos do Senhor. Sempre virá à tona a mentira, o erro, a iniquidade, o pecado. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher, né? Então, depois de ter acontecido isso tudo, Davi a tomou como mulher, trouxe-a para a casa real, para o seu palácio. Eu estou dizendo palácio, mas é casa real, a casa dele. Um palácio é coisa gigante, você imagina, né? É um rei, um rei. Então depois de tudo isso ter acontecido, né? Betseba ficou ali grávida e tal, e etc. E lá no capítulo 12 de 2 Samuel, nós vamos ver que o Senhor Deus, ele envia o profeta Natan até Davi. Olha só, ele envia o profeta Natan até Davi. Profeta Natan até Davi não, Davi, me perdoe. Deus envia para que ele pudesse repreender a Davi. E ele chegou, como que eu posso dizer, com um enigma, chegou ele ali com uma parábola, chegou ele ali com uma coisa, entre aspas, como que eu posso dizer, aos olhos de Davi, chegou com uma reflexão ali bem profunda, bem enigmática ali, sabe? Algo que era profundamente mesmo para a pessoa refletir sobre aquilo. E Deus tem um jeito dele, então ele usou o profeta Natan para chegar até Davi para repreender ele. E o profeta Natan, chegando até Davi, chega nele e diz assim, olha só como que o profeta Davi, amando de Deus, chegou até Davi e disse assim, ó, numa cidade havia 2 homens, tipo, numa cidade, olha só, havia 2 homens, para ele decifrar o que era que Natan estava dizendo. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. E o profeta Natan dizendo a Davi, o rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma pequena cordeira, uma pequena, como que eu posso dizer, uma pequena ovelha, que ele tinha comprado e que ele criava, e que havia crescido com ele. Ele está falando aqui do pobre agora, e que havia crescido com ele, com seus filhos igualmente ali, né? E que comia bocado comia com eles essa cordeira, né? Do bocado que eles comiam, que o pobre e sua família comia, né? E bebia do seu copo e dormia em seu regaço, em seu leito, né? E ele a tinha como filha, né? Você consegue compreender? Isso era o que o pobre tinha, o pobre. E o rico, ele era rico e tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre ele não tinha coisa nenhuma praticamente, a não ser uma pequena ovelhinha, uma pequena cordeira que ele tinha comprado e que ele criava e que estava ali junto com eles, ali em seu meio. E o profeta Natan falando isso para Jesus, olha só, meu Deus do céu, eita Jesus. E o profeta Natan ali falando para Davi, inspirado ali pelo Senhor, amando de Deus, dizendo a respeito disso, do homem rico, que tinha muitas vacas, muitas ovelhas, disse também do homem pobre, e disse mais também, disse vindo um viajante, veio um viajante até o homem rico, e
deixou ele de tomar das suas ovelhas. Olha só, o homem rico deixou de tomar das suas ovelhas ali, das suas vacas, para bater, para guisar, para o viajante que veio até ele, entendeu? E tomou a cordeira do homem pobre. Olha só o que o homem rico fez. Veio um viajante até ele, até o homem rico, e o homem rico, ao invés de pegar da sua vaca, da sua ovelha, sabe o que foi que ele fez? Ele tomou a ovelha, a cordeirinha, a cordeira. Eu estou dizendo ovelha, cordeira de uma maneira mais simples para você entender, tá bom? E o rico tomou do pobre, olha só o que ele fez, o homem rico tomou do pobre e preparou para o homem que veio com ele. Olha só. Davi, ouvindo isso, que o profeta Natan estava dizendo para ele, sabe o que Davi disse? Não, Davi disse não, sabe qual foi a reação dele? Ele se encheu de, tipo assim, nossa, que injustiça, como pode? Em outras palavras, conjecturando aqui, né? Nossa, como pode? Meu Deus! Ele se encheu de furor, ele acendeu a sua chama como que eu posso dizer, da raiva ali no momento, da injustiça. Meu Deus, como pode, que injustiça, como pode esse homem rico fazer uma coisa tão desonesta como essa, tão errada como essa, como pode? O furor de Davi se encheu de maneira grande contra esse homem que fez isso com o homem pobre. Davi teve essa reação e disse isso, mas como pode e tal? Não, isso é muito injusto, certamente. E disse, olha só, Davi disse isso e depois o profeta Natan ainda continua dizendo, disse a ele, o profeta Natan, que vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi disse isso, né? Davi que disse isso, se encheu ali de, como que eu posso dizer, o seu furor de raiva, de ira, de injustiça. Nossa, como pode praticar injustiça e etc e tal. E Davi disse a Natan, Davi, me perdoem, Davi disse a ele, né? Estou me corrigindo aqui, me perdoe da minha parte os meus erros, tá bom? Mas vamos continuar aqui no foco, na afiação da mensagem. E disse a Natan, Davi que disse, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha só o que Davi disse depois de ouvir, é o que o profeta Natan estava dizendo ali para ele. E Davi dizendo ali que pela cordeira, pela ovelha, pela cordeira, tornará a dar não duplicado, mas quadruplicado, porque ele fez tal coisa e não se compadeceu, não se arrependeu, fez uma coisa injustiça. Davi dizendo ali para o profeta Natan que esse homem era digno de morte porque ele fez tal coisa e que pela cordeira, pela ovelha lá, ele tinha que tornar a dar o quadruplicado, porque ele fez tal coisa e não se compadeceu e não se arrependeu. Foi muito injusto o que ele fez. Então Davi, depois de ter dito isso, essas coisas, essas palavras ao profeta Natan, e Natan chega até Davi, continua dizendo, e olha só, isso é muito forte. Então o profeta Natan ali, né, ouvindo Davi dizendo isso, então o profeta Natan chega a ele mais uma vez, né? Eu espero que você esteja entendendo as minhas expressões. Eu tenho um jeito meio doido de falar das coisas de Deus, mas Deus tem um jeito dele. Então eu só quero ser eu, né? E fazer aquilo do jeito que eu sei fazer e que Deus me usa. Então é tudo para a honra e glória dele, essa mensagem, essa inspiração. E eu sei que vai estar falando com muitas pessoas aí também. Então o profeta Natan disse a Davi: tu és esse homem, você é esse homem, Davi. Olha só, o profeta Natan disse isso, você é esse homem, tu és esse homem, Davi. E Davi tinha dito que esse homem era digno de morte, que ele tinha que dar o quadruplicado do que ele tinha feito.
porque ele não se compadeceu. Então o profeta Natan disse para ele: mas você é esse homem, Davi. E assim diz o Senhor, Deus de Israel. O profeta Natan ali, Deus dando as palavras para ele, Deus falando com ele: você é esse homem, Davi. E assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi como rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei tudo, Davi. Eu te dei a casa de teu senhor, eu te dei as mulheres de teu senhor, eu te dei elas em teu seio e também dei a casa de Israel e de Judá. E se para você isso é pouco, se isso é pouco para você, Davi, você consegue compreender, em outras palavras, o profeta Natan dizendo isso para Davi. Olha só, que Deus estava dizendo ali para ele através do profeta Natan, mandando aquela mensagem, o recado para Davi, dizendo que deu a casa do Senhor e suas mulheres em seu seio, deu a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. O profeta Natan ali dizendo o que Deus estava dizendo através da boca dele ali, o profeta Natan dizendo a Davi: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos, fazendo mal o mal que você fez a Urias, o Heteu, né? Me perdoe se eu estiver pronunciando errado, né? Esse era o recado do Senhor, de Deus para Davi. Feriu ele a espada e tomou a mulher, tomaste a mulher dele, tomou a mulher dele por sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Que forte. Você consegue compreender? Deus falando ali através da boca do profeta Natan. Então ali o profeta Natan dando aquele recado e ainda continuava dizendo que pois não iria se apartar jamais a espada da casa dele, da casa de Davi, porque por quanto ele tinha desprezado e tinha tomado a mulher de Urias, o Heteu, para que fosse mulher dele. E que assim dizia o Senhor, que suscitaria da mesma casa o mal sobre ti, o mal sobre ele, o mal sobre Davi, e que iria tomar todas as mulheres dele perante os olhos dele, e que iria dar ao próximo, o qual se deitaria com as mulheres dele perante este sol. Porquanto tudo que Davi tinha feito, porquanto tudo que ele fez tinha sido em oculto, mas que ele faria este negócio, que ele faria aquilo diante de todo o povo de Israel, perante o sol. E então Davi, ouvindo essas palavras ali do Senhor, através do profeta Natan, Davi disse para Natan, Davi reconheceu, depois que o Senhor pegou ele de jeito no sentido de, foi como uma espada que acertou em seu coração, acertou no seu ego, acertou no que ele tinha feito. Então Davi chegou ao profeta Natan, disse para o profeta Natan: olha, eu pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi que também o Senhor traspassou o pecado dele, que ele não iria morrer. Davi reconheceu. Davi disse ao profeta Natan que pecou contra o Senhor, que fez algo errado. Ele reconheceu. Ele disse isso: pequei contra o Senhor, Natan, pequei contra Deus. Então Natan, ouvindo aquilo, disse a Davi que também o Senhor traspassou o pecado dele, e que ele não morreria. Por que o Senhor disse aquilo?
através do profeta Natan, Davi reconheceu. Davi não teve remorso, Davi se arrependeu, Davi viu o que ele tinha feito. Davi viu que o que ele tinha feito era muito grave. Davi reconheceu. E depois dele ter reconhecido isso, certamente ele se arrependeu do seu erro, do seu pecado, da sua falha, mas ele plantou algo que iria servir como exemplo para ele, para que ele não pudesse fazer mais. Como assim, Cicinho? Deus é um Deus vingativo, ele quer nos ver mal, quer nos ver triste? Não. Ele é justo e ele não vai passar a mão em nossa cabeça quando estamos errados, quando estamos fazendo as coisas erradas. Não, ele vai nos corrigir, ele vai fazer com que nós possamos enxergar isso e aprender com nossos erros, nosso pecado. O diabo sim vai ficar julgando, apontando, ele quer nos ver escravos da iniquidade, escravos do erro, do pecado, longe de Deus. O diabo quer, porque ele quer a nossa alma, isso é muito sério. Então ele vai montar situações, coisas em nossas vidas para nos tirar do foco, vai montar situações para nos afastar cada vez mais de Deus. É isso a vontade dele. Mas o que Davi tinha feito foi muito grave. Lembra que eu falei que tudo que nós plantarmos nós iremos colher? Davi colheu, né? O filho que Betseba estava esperando, resumindo aqui a mensagem, já estou chegando no final dela, nessa inspiração, ele chegou, a criança que ela estava esperando, resumindo, chegou a adoecer gravemente, porque você entende o porquê, por todo aquele ato, aquilo que Davi tinha cometido, tudo que ele fez, ele pagou por aquilo, e que adoeceu grandemente. A criança que ela estava esperando chegou a ficar doente gravemente e morreu. Então, tudo aquilo que ele fez, que ele plantou, ele colheu. Mas ele aprendeu com aquilo, ele se arrependeu de coração. Ele viu que a infidelidade e o respeito e a falta de respeito causou na vida dele. Davi sabia que aquela mulher, ela era casada. Mesmo assim, somos falhos, seres humanos imperfeitos, sim, mas aprendemos com o nosso erro, nossas falhas, nossos pecados, devemos aprender. Davi sabia, mesmo assim ele continuou a insistir naquilo. Eu não sei no que é que você está insistindo ainda na sua vida, que vem te afastando de Deus ou que é contra a vontade dele. Eu não sei o que você vem insistindo ainda em seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal. Eu não sei se você está desrespeitando a sua parceira, você homem, ou você mulher, o seu parceiro. A respeite, seja fiel a ela. Você, o homem, seja fiel a ela. Você, mulher, seja fiel ao seu marido. E assim também, primeiramente para com Deus. Porque você sendo fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu esposo. Ou você, homem, vai ser fiel à sua esposa. E você, mulher, vai ser fiel ao seu esposo. Tenha fidelidade um para com o outro, e principalmente para com Deus. Porque o respeito à fidelidade é tudo em nossas vidas. É uma das coisas mais importantes. Você consegue compreender? Então, a falta de respeito, a infidelidade causou traição, causou mortes, causou destruição na vida de Davi. Resumindo essa passagem bíblica, bem resumido mesmo, essa inspiração que está no meu coração de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Davi pagou pelos seus erros, pelos seus atos, pelos seus pecados. Você consegue compreender? Então, muitas coisas aconteceram na vida de Davi. Você viu que isso proporcionou, você viu a atitude que ele tomou. Era para Davi ter ido para a guerra, ele não foi, ele ficou em casa. Davi chegou a observar, desejou aquela mulher. Davi fez algo que não era para ele ter feito. Então aquilo tudo que ele plantou, aquela infidelidade, aquela falta de respeito, primeiramente para com ele e Deus, e também para com o seu
como que eu posso colocar aqui o seu amigo, o seu soldado, para com o seu soldado. Chegou a convidá-lo, montou uma estratégia totalmente contrária à vontade de Deus, fez o que fez, mas ele pagou por aquilo. Então não pense nós, não pense eu e não pense você que aos olhos das outras pessoas elas podem até não saber, mas o Senhor está vendo. Não só o Senhor está vendo, o diabo está vendo também nossas ações e nossas atitudes. E ele vai compactuar com os nossos erros, os nossos pecados, as iniquidades. Ele vai só nos afundar mais ainda e nos levar, tentar nos levar, esse é o intuito dele, nos levar para mais longe de Deus ou até mesmo nem chegar a conhecê-lo. Davi colheu o que ele plantou. Veja o que proporcionou a infidelidade, a falta de respeito para com o seu soldado, para com o seu amigo de guerra. Você consegue compreender? Davi tomou atitudes que foi contra a vontade do Senhor e ele pagou por aquilo. O Senhor não tirou a vida de Davi, porém aquilo que ele plantou foi como uma experiência para que ele não pudesse mais fazer tal coisa no decorrer da sua vida. Ele aprendeu, Davi errou, Davi falhou. Deus o perdoou. Se eu e você estamos fazendo algo que é contrário à vontade do Senhor, possamos se arrepender. Se você está aí fazendo algo, mas fulano, ciclano não está vendo, não tem nada não, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Olha, o Senhor está vendo. Você pode pagar muito caro com isso. Não é eu, Cicinho, que estou apontando, acusando. Se eu estou falando aqui essa mensagem, é porque Deus quer falar com você. Se Ele falou comigo, e eu estou aqui passando essa mensagem, é porque Ele quer falar com você também. Eu não sei o que vem acontecendo na sua vida, eu não sei quais são as atitudes que você está tomando. Pegue como este exemplo de Davi, pega esse exemplo, esse feito que Davi fez, e aprenda com isso também. Deixe que a palavra do Senhor possa falar com você também, possa te ensinar a fazer a coisa certa. Aos olhos das pessoas, elas podem não estar vendo, a sua mulher pode não estar vendo, o seu marido pode não estar vendo, o seu namorado, a sua namorada, mas Deus está vendo. E uma hora a verdade virá à tona. Então pode ser uma coisa muito pesada para você, pode ser uma coisa muito tensa para você, mas sempre ser sincero ou sincera e fazer a coisa certa é o correto. A verdade, ela pode doer, mas ela cura, ela liberta. Se nós não aprendemos com nossas falhas, erros e pecados, com o que nós iremos aprender? É isso que Deus está nos falando. Olha essa mensagem, essa inspiração que Deus tem usado aí. Usou um acontecimento, uma das histórias de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Errou, falhou, pecou, praticou iniquidade, colheu aquilo, colheu. O Senhor o perdoou, o Senhor não tirou a vida dele, ele se arrependeu. Davi se arrependeu muito do que ele tinha feito. De verdade, o arrependimento sincero, verdadeiro. É assim que Deus, Ele também faz na nossa vida. Se estamos fazendo algo errado, contrário à vontade dEle, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar, Ele vai nos ensinar a fazer a coisa certa. Não sei o que você está fazendo, eu não sei, mas Deus está falando ao coração de pessoas. Deus está falando com você. Como assim Deus está falando? Eu não estou ouvindo uma voz de trovão, não estou sonhando, não estou vendo o anjo. Deus está falando nessa inspiração, na palavra dele. Se você está fazendo coisa de errado, aos olhos das pessoas elas não estão vendo, mas o Senhor está vendo, Deus está vendo. Ele quer que você se conserte, viu? Você homem, você mulher, Ele quer que você faça coisa errada. Ah, mas eu não consigo. Consegue. O diabo que diz para você que você não consegue, mas o Senhor Deus está dizendo na palavra dele, você consegue sim. Eu quero ver você homem, você mulher fazendo a coisa certa. Faça a coisa certa enquanto há tempo, para que mais na frente não seja pior, para que não sabemos o amanhã.
sabemos. Hoje nós estamos vivos, eu estou vivo aqui. E amanhã, eu não sei. Você consegue compreender? Essa é a mensagem. Pega essa reflexão. Pega essa mensagem. Pega isso para a tua vida. Que Deus tem falado nessa mensagem, na história de Davi, nessa inspiração. E aprenda a fazer a coisa correta segundo a vontade do Senhor, não as suas. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus planos, sonhos e propósitos. Que essa mensagem, eu sei que tem falado com muitas pessoas aqui, essa mensagem que tem ensinado a muitas pessoas aqui, que ela vem ensinar muito mais e mais, muitas mais pessoas, mais almas, em nome de Jesus. Pega essa mensagem, essa reflexão, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e fiquem todos na paz.